Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Janser, fundador da QI Financeiro Consultoria, planejador financeiro há mais de 4 anos. Estamos aqui de novo com mais um programa no Ganhe Mais para falar de planejamento financeiro. Lembrando que serão 12 programas, esse é o segundo programa com o tema Investimentos para Projetos de Vida. Estamos aqui hoje com os planejadores financeiros Fernando, tudo bem Fernando? Alarcon? Tudo bem. Tudo jóia? Boa tarde, Janser. Boa tarde. Rafael Santos, tudo bem Rafael? Tudo ótimo, boa tarde. Então vamos lá, vocês vão me ajudar a discutir esse tema, investimentos para projetos de vida. No programa anterior, a gente teve o Leanderson aqui, né? O Rafael e o Fernando também são planejadores financeiros há bastante tempo pela GFI, né? E a gente discutiu na semana passada que sempre que a gente guarda dinheiro ou investe dinheiro, a gente deveria investir sempre pensando nas 5 caixinhas. Uma delas é a reserva de emergência, a outra são para os projetos de curto prazo, médio prazo, longo prazo e também sempre investindo pensando na aposentadoria. Então vamos tentar no programa de hoje discutir esses investimentos que se encaixariam para essas 5 caixinhas. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Começando então pelo Rafael. Rafael, como que o planejamento financeiro pode ajudar a realizar os meus projetos de vida? Excelente pergunta. Sabe, Janser, que no dia a dia as pessoas quando nos procuram como planejadores, elas buscam realizar projetos de vida e a principal preocupação delas é realizar o casamento, o projeto de um filho, uma viagem, uma moradia e o início, o ponto de partida para o planejamento, de fato, é o projeto de vida. Então, o planejamento financeiro, ele te dá clareza em relação à sua capacidade de poupança para atingir esse projeto de vida no prazo que você almeja. Ou seja, ele atua diretamente na clareza do quanto custa e o quanto tempo eu quero realizar. Então, o planejamento financeiro ele me dá totais ferramentas para me organizar financeiramente para que eu atinja esses objetivos. Se eu tenho um objetivo de 2 anos, 4 anos ou 6 anos, eu vou me preparar financeiramente para acumular um valor necessário para atingir esse projeto. Seja ele um carro, por exemplo, se eu quero comprar um carro daqui a 2, 3 anos, eu entendo quanto esse custa o carro no tempo, trago esse valor a uma taxa de hoje, a um desconto, a um valor presente, para saber o quanto eu poderia acumular, por exemplo, por mês, até o vencimento desse 36º mês, por exemplo, para comprar o carro. Legal. Fernando, quer complementar? Sim, com certeza. Acho que uma questão, complementando o que o Rafael falou, acho que para que tudo isso aconteça, gente, precisa primeiro ter organização. Se a gente não organizar, por exemplo, nosso orçamento doméstico, saber aonde que o dinheiro está saindo, como que ele entra e como que ele está saindo, acho que vai ficar um pouco difícil saber também aonde poupar, aonde encontrar essa sobra, né, que o Rafa estava colocando aqui. Acho que a partir do momento que você já tem a organização, aí é a atitude. Vamos colocar isso em prática. Se são 36 meses que eu tenho que poupar dinheiro, como o Rafael estava falando, vamos cumprir os 36 meses. E isso, essa organização e atitudes somadas vão fazer com que a coisa aconteça. Agora, qual investimento é a ponta de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Que é o que a gente vai poder que a gente vai falar conversar pouquinho mais. Então, achei bacana o que vocês falaram, que o planejamento financeiro ajuda a realizar os projetos. Exato. Ao invés de ficar aquela coisa muito no sonho, e aí vai adiando o sonho, e talvez nunca venha a acontecer, o planejamento financeiro ajuda a realmente colocar uma atitude, um plano de ação, para que tudo isso aconteça no prazo devido, no planejamento que a pessoa tem e o que ela quer realizar. Isso. Acho que é legal pontuar que a gente, um exemplo bem fácil, a gente está no ponto A e quer chegar no ponto B. Qual que vai ser o caminho? Ele vai ser tortuoso? Muitas vezes não é uma reta. Vai ser uma linha? Exatamente. Então, a gente vai ter imprevistos ali no caminho, essa organização, atitude, mais o que o Rafael falou, acho que vai fazer a pessoa chegar no ponto B. Para acrescentar, em meio a esse caminho, você acaba criando prioridades. Então, até o cenário que a gente vive, um cenário de uma economia passando por dificuldades, você acaba tendo que priorizar alguns gastos. E aí ajuda a priorizar
os projetos para realmente aqueles mais importantes, e aí isso até impacta no fluxo de caixa para sobrar para aquilo que é prioridade. Exato. Você acaba elencando prioridades na sua vida e trabalhando em prol dessas prioridades. Porque, na verdade, no final do dia, o que nós queremos é realizar um sonho de um filho, de uma viagem, um estudo, e assim vai. Tá. Falando um pouco, então, de investimento, né? Porque que acontece? A gente sempre tem a ideia de investir o dinheiro. Até o interesse maior das pessoas, sempre saber como investe melhor o dinheiro e tudo mais, mas é importante saber também para que está investindo. E é nesse ponto que a gente vai entrar. Para que investir e quais os produtos podem ser usados ali para esses projetos. Bacana. Falando então da primeira caixinha, reserva de emergência, que a gente já falou da importância dela no programa passado, quais seriam os investimentos e o quanto deveria uma pessoa se programar para ter de reserva de emergência? Fernando? Legal. Essa pergunta é fundamental para começar o planejamento financeiro. A partir do momento que eu tenho uma reserva, eu tenho tranquilidade para seguir em frente com os outros projetos da minha vida, né? Para evitar contrair uma dívida, esse tipo de problema que as pessoas não querem ter. Acho que o importante é mensurar bem qual que é o meu custo fixo, as minhas despesas básicas do dia a dia, e tentar mensurar isso entre 3 a 12 meses desses custos de despesas básicas de uma família e guardar esse montante em uma aplicação financeira. Ela pode começar desde a poupança, que é uma forma que as pessoas utilizam, mas também, por exemplo, com fundo referenciado no DI, que o DI só para complementar, a taxa de juros referencial do mercado aí. Certo. Acho que é legal pontuar isso. Então, são produtos atrelados a fundos referenciados que vão ajudar. Baixa volatilidade, alta liquidez. Isso. Baixo risco, né? Baixo risco. Complementando, a reserva de emergência ela tem a característica de ser utilizada para imprevistos ou necessidades imediatas. Ou seja, a prioridade não é rentabilidade, é liquidez. Então, tem muita gente que acha que, de fato, a rentabilidade da poupança, ela perde para a inflação hoje, perde para outros rendimentos, mas muitas vezes você usar a poupança como um capital de giro imediato, não deixando todo o valor na poupança, trabalhando com poupança, fundos DI ou ativos atrelados ao CDI com liquidez, priorizando a liquidez, é o caminho de montar essa operação da reserva de emergência. Então a poupança faz sentido pensando só como reserva de emergência. Um produto com liquidez, com segurança, com baixo risco, né? Então baixa volatilidade. Então assim, deixando o mínimo ali na reserva, mas a poupança pode ser utilizada. E qual seria o valor de uma reserva de emergência? Olha, entre 3 a 12 meses, isso vai variar de acordo com a previsibilidade de receita que a pessoa tem. Imagina que um funcionário público tem uma previsibilidade de receita muito fácil, né? Todo mês ali está pingando. Agora, um funcionário autônomo tem altos e baixos, então ele vai precisar de mais colchão. Certo. Né? Então, é importante de 3 a 12 meses. Então, você tem que ter uma boa noção do seu fluxo de caixa, quantos são os seus gastos mensais. Básicos. E aí, em cima desses gastos, você projeta uma reserva de emergência ali para te suprir durante 3 meses a 12 meses, dependendo também da forma de atuação do seu trabalho. Para autônomos, até essa reserva chega mais perto dos 12 meses, talvez. Exato, a atividade em si, né? Entender o risco da sua atividade. E o ponto legal da reserva de emergência é que te força naturalmente a olhar para dentro de casa, olhar seus gastos, seu perfil de gasto, tanto fixo quanto variável. E você priorizar aqueles no momento de emergência que fariam sentido para você. Legal. Conta de transporte, alimentação, energias, contas básicas. Você não pode deixar de pagar essas contas em momentos de imprevisto. Bacana. Pessoal, eu estou olhando o chat aqui também, tá? Então, se vocês tiverem perguntas para fazer para o Fernando e para o Rafael, podem fazer, eu vou estar repassando para eles. Legal, a gente falou da reserva de emergência e aí é até bacana perceber, né? Talvez vocês também vejam isso com os clientes de vocês, mas que já é difícil o brasileiro poupar para uma reserva de emergência. Imagina então poupar, investir, né? Para um sonho, para um projeto de vida, né? E aí,
o perfil mais do brasileiro é aquele de parcelar, né, o seu projeto de vida. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu vou parcelar a minha viagem. Se eu vou vou trocar de carro, eu vou parcelar, vou financiar esse meu carro. Falando agora dos projetos, né, a gente vai entrar agora nos de curto, médio e longo prazo, qual que é a vantagem e desvantagem nessa prática, né? Por que seria melhor juntar para pagar à vista do que realmente parcelar o seu projeto de vida? Fernando? Basicamente, porque você vai pagar juros por conta disso. Você está... simplesmente... os juros aqui não é um vilão, né? Ele pode ser o seu melhor amigo também. Legal. Né? Quando você poupa dinheiro, vai juntando esse dinheiro com o tempo, somando ele, você tem juros trabalhando a seu favor. Certo. Né? Quando eu financio isso, eu estou pagando juros para alguém. Então, eu estou tomando um dinheiro emprestado de alguma maneira. Então, eu estou pagando juros. Certo. Então, acho que se a gente entender o conceito, a gente muda a programação mental. Olha, eu acho que eu vou receber juros ao invés de pagar um pouco. Né? E eu acho que isso com o tempo também, as pessoas se educando cada vez mais, vão conseguir entender o valor que o dinheiro tem, bem empregado, a seu próprio favor. Legal. Até num país com a alta taxa de juros que a gente tem, você ter esses juros trabalhando a seu favor é muito melhor do que trabalhando contra você quando você paga uma dívida. Isso. Né, Rafael? Verdade. E o lado não favorável é que esse mesmo patamar de juros alto no financiamento tem um impacto ainda maior, relativamente grande. Então você tem cobrança entre cheque especial, rotativo de cartão de crédito, enfim, todas as linhas de financiamento, elas são mais altas do que a linha de receita. Então, o custo para você adquirir o produto hoje, qual que é a vantagem de você ter o perfil imediatista? É você conseguir o produto hoje sem ter todo o capital. Mas o custo de financiamento está muito alto. Do mesmo jeito que, se você, através do planejamento, conseguir planejar e ter paciência em relação aos seus objetivos, entendendo que pode ser que alguns sejam postergados, mas para que você não fique preso a uma dívida muito alta, pode fazer com que você use os juros ao seu favor. Então, ao invés de eu tomar um financiamento hoje, entendendo que as condições não são tão agradáveis, tão favoráveis, eu uso essa parcela que eu pagaria esse valor que eu pagaria numa parcela para acumular pessoalmente, para acumular para mim. Aí você tem investimentos tão conservadores hoje que estão pagando por volta de 1%. De novo, para aquela pessoa hoje que está buscando um investimento mais conservador, um fundo DI, um CDB, hoje você encontra taxas acima de 1%. Então, existem boas alternativas para aquele que vai poupar. Mas o custo é ter paciência. Legal. Eu acho que até a moral da história disso tudo que vocês falaram, né, é que quem paga à vista realiza mais projetos, porque vai ter o dinheiro trabalhando a seu favor, então vai acumular mais do que aquele que financia o seu projeto de vida, porque esse vai, além de não estar ganhando com os juros, vai estar pagando juros altos, como você falou, né, Rafael? E aí vai realizar menos. Então, acho que o bacana é perceber que quem investe e quem junta o dinheiro realiza mais do que quem financia os seus projetos. E realiza mais rápido do que se imagina. Ah, bacana. Legal essa percepção. Vamos lá. Eu tô já pegando algumas perguntas que vieram do que a gente falou, rapidinho. Então, respondendo rapidinho, Rafael G. Será que, para um autônomo, 12 meses de uma reserva de emergência não é demais? Não, eu acho que não seja demais. Na verdade, assim, tem uma palavrinha que é importante, depende. É importante a gente saber, essa pessoa, por exemplo, o autônomo ali, ele tem uma previsibilidade baixa de receita. Mês sim, mês não, ele recebe. Imagina que ele fique 6 meses sem receber por conta de um mercado, uma condição macroeconômica como a de agora, que reduziu muito o serviço que ele prestava. Então, se ele não tiver pelo menos 6 meses, ele vai passar algum aperto e vai precisar contrair alguma dívida. Acho que 12 meses é uma regra de bolso, ela se adequa a cada pessoa.
Então, vai se adequar à necessidade de cada um. Talvez para a realidade dele, se ele consegue ter uma previsibilidade maior, talvez 12 seja realmente demais. Pode ser. Ele pode ajustar ali no meio termo 6 meses. 6 meses, 9 meses, de repente. Pode ser. E o outro detalhe é o risco, né, que ele toma. Se ele deixar, quanto mais líquido, quanto mais curto ele deixar essa reserva, é um risco maior amanhã depois dele não ter a receita para suprir os custos. Menor cobertor, né? Menor cobertor. O R. Vidal, ele fez uma pergunta sobre a previsão do índice IPCA nos próximos 2 anos com esses ajustes do governo. Eu acho que tem a ver, de certa forma, com uma coisa que a gente vai falar. Então vamos falar isso daqui a pouco, quando a gente chegar nos de longo prazo, investimentos de longo prazo. Certo. Quinhão perguntou, em uma emergência, usa o cartão de crédito ou cheque especial? Numa emergência, se você tiver o seu colchão de segurança, você não vai usar nenhum nem outro. Você vai usar o colchão de segurança. Mas entre os dois, escolher o mais barato. E juros hoje, menores. O menor juros, E hoje o menor impacto está no cheque especial. Então, no próprio portal do Infomoney, se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão encontrar um link de Minhas Finanças e lá tem um descritivo de uma última reportagem dos números apurados do crédito. Legal. O rotativo do cartão de crédito já subiu a mais de 370%, enquanto do cheque especial na casa dos 200%. O ideal é que você monte sua reserva. Se usar o cartão de crédito, que você pague o total da fatura para não entrar no rotativo da fatura. Tá certo. Isso é algo a ser, de fato, evitado. Acho que o melhor, como você falou, é ter o colchão de segurança para não precisar usar, porque tanto um quanto o outro tem juros muito altos. Exato. Não é? Legal. O Rogério Segala, ele fala o seguinte, que ele está empregado há 4 anos, e se ele for demitido, né, automaticamente ele tem aquela questão do FGTS, tem a multa rescisória, né, um monte de coisa. Já não poderia considerar esse dinheiro que ele receberia como a reserva para essa emergência? Sim. É possível, porém eu não posso precificar um imprevisto amanhã. Então, para que eu reduza, por exemplo, um valor de reserva de emergência, eu posso contar também com ferramentas auxiliares como seguros em gerais. Um seguro incapacidade, por exemplo. Não tem como eu precificar. Ele está falando exatamente em relação à renda. De fato, a liquidez da multa rescisória, do FGTS, vai entrar num momento incerto. Porém, existem tantos fatores no nosso dia a dia que não dá para precificar, que não tem como dimensionar se é muito alto ou baixo. Mas dentro dessa regra de padaria, regra de bolsa, você tem a sensação e tem o controle da sua estabilidade. Você sabe a sua previsibilidade ainda, como ele tinha comentado, você tem flexibilidade. O importante é que essa reserva de emergência ela seja mantida entre poupança em fundos de renda fixa, hoje que estão pagando na casa de 1%. Um pouco mais de 1% você consegue. O interessante é formar uma reserva maior do que essa de emergência, para que você tenha fôlego aí sim para buscar ativos mais rentáveis. Eu acho que a questão a emergência não é só para um desemprego, né? Pode acontecer outras coisas também. No desemprego, claro, poderia usar, mas não é por isso que tem que deixar de ter uma reserva de emergência para outros imprevistos. O Rogério colocou bem, a pergunta faz sentido. Ela faz sentido quando você é demitido, mas se for por justa causa, se você não tiver o seu colchão ali, acho que você vai ter um apuro para resolver. Verdade, boa, bem lembrado. Então vamos para a primeira a caixinha de projetos realmente, que é a de curto prazo. Então, pensando numa grande viagem, a pessoa tem como projeto fazer uma grande viagem e precisa juntar dinheiro para isso. Na mesma linha, a gente poderia ir para um casamento, né? O casal está preparando para se casar, então como que eles poderiam juntar dinheiro para esse casamento? Coisas de curto prazo, né? Um casal está planejando ter o primeiro filho, então tem toda aquela questão de enxoval e tudo mais. Quais seriam os investimentos e qual a melhor maneira de se preparar para esses objetivos de curto prazo, Fernando? Legal. Vamos imaginar o seguinte, né? Se a pessoa não tem ainda nenhum dinheiro guardado, né? Premissa básica de não ter o dinheiro guardado, já passou a reserva de emergência ali, agora ela vai começar a juntar dinheiro para um projeto de vida. Ela não vai ter como, vamos imaginar também que esse projeto seja daqui a 2 anos. Eu sei que daqui a 2 anos eu vou viajar, eu não tenho dinheiro.
vou fazer uma conta ali para saber quanto que eu tenho guardado todo mês para chegar lá no final dos 2 anos com esse dinheiro. Mas você concorda comigo que essa pessoa não vai ter o mínimo para uma aplicação de 2 anos, por exemplo, a partir de, sei lá, 15, 20 mil, 30 mil reais para você iniciar essa aplicação? Então ela vai ter que ir guardando, por exemplo, num fundo referenciado no DI, eventualmente. Aí a gente já está saindo do prisma da poupança, né? Vamos começar a transformar o investimento em algo que está rentabilizando a meu favor. Vamos ir na taxa de juros, vamos ir junto com o mercado, né? Começar a entender um pouquinho mais disso. Mas se for pelo lado contrário, olha, eu já tenho um determinado valor e eu sei que ele está meio que próximo do que eu quero chegar daqui a 2 anos. Aí sim eu tenho condições de travar esse dinheiro, ficar sem liquidez, é o termo que a gente utiliza para que você não consegue resgatar o dinheiro, por 2 anos, e aí eu vou conseguir até o que a gente chama de prêmio de liquidez, que é um pouquinho de pagamento de juro a mais por você deixar o dinheiro ali parado por algum tempo, na mão de uma instituição, um emissor, um banco, enfim. Quais investimentos têm essa característica? Por exemplo, um CDB, né, as letras de câmbio, uma LCI, a LCA, que são isentas de imposto. São investimentos que geralmente têm prazos de vencimento 6 meses, 1 ano, 2 anos, até 3, enfim. E, de novo, aqui é importante você pesquisar e entender o custo de um casamento, por exemplo, o tamanho da festa que você quer fazer, no caso de um filho, a chegada desse filho, o quanto você vai investir em enxoval, em mobília do quarto, tentar prever o máximo possível de gastos numa linha de 2 anos, por exemplo, para entender o quanto que você deveria acumular nessa data ou próximo dessa data, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Se eu tenho um valor hoje de reserva, ele me ajuda a buscar aplicações mais rentáveis que pedem um valor mínimo um pouco maior. Hoje você encontra aplicações a 100% do CDI com capital mínimo a partir de 3 mil. Então, se eu tenho já um dinheiro reservado, eu já posso abrir uma aplicação como esta e fazer a conta, quanto eu preciso hoje para chegar a 30 mil lá na frente. Se a gente descontar isso a uma taxa de 0,8, um pouco menos de R$1.000 por mês. Então, acumulando, com a entrada acumulando todo mês, a ideia é que o mercado trabalhando nessa média de taxa de juros, eu consiga chegar próximo desse valor lá na data desejada. Então, ou seja, planejar, buscar entender todos os custos possíveis, por exemplo, uma viagem. Será que eu vou ter algum imprevisto? Será que é interessante deixar algum valor de reserva para imprevisto na própria viagem? Por exemplo, contratar um seguro viagem para ajudar a diminuir essa questão de imprevisto? Ou, melhor, e as passagens? Eu posso diluir num cartão de crédito, por exemplo, sem juros? Pode ser interessante juntar o valor único exclusivamente para a viagem. Tem a questão do efeito dólar. Se eu vou fazer essa viagem lá fora, hoje para os Estados Unidos ou para qualquer país que eu vou utilizar uma moeda forte lá fora, será que faz sentido eu, ao invés de comprar de uma vez, ir fazendo um preço médio também ao longo do tempo? Legal. Tem muitos brasileiros hoje que estão optando, ao invés de fazer a viagem para fora, fazer uma viagem nacional. Mas caso ainda seja o meu sonho ir para fora, como eu não sei, eu não tenho previsão, não tenho a intenção de fazer uma previsão, não sei qual o patamar que o dólar estará, você pode entrar em contato com uma corretora de câmbio, por exemplo, e através dos produtos deles, um cartão de débito internacional, e acumulando a moeda ao longo do tempo. Legal. Então, definir exatamente para onde o caminho que você vai, pesquisar o máximo de custo envolvido, o quanto você precisaria ter e o tempo, né? Então, tempo e custo. Quanto custa a viagem e o tempo para chegar até lá. E aí você pode ir traçando as suas estratégias para esse caminho. Exato. Acumulando um pouco todo mês, e aí podem ser instrumentos até em moeda internacional, como você falou, para uma viagem para fora. Ou então, você deu exemplo de CDB, LCI, LCA, sabendo o horizonte que você vai investir, você pode sacrificar um pouco da sua liquidez para buscar rentabilidades maiores também nesse tipo de produto. Então, pegar uma LCI, LCA de vencimento daqui a 1 ano só, porque o seu projeto é só daqui 1 ano, e aí vai casar realmente a hora que você vai pegar esse dinheiro de volta. Exatamente. Acho uma coisa importante, assim, a gente pode mesclar as duas estratégias ao mesmo tempo. Uma parte do dinheiro que eu vou utilizar para a viagem, eu travo ele para 1 ano. Eu vou só resgatar daqui a 1 ano. Então, eu vou ter esse prêmio de liquidez. Certo. O restante, eu vou fazendo as minhas poupanças mensais ali num referenciado DI ou algum instrumento ali que me dê liquidez e uma rentabilidade interessante. E eu vou utilizando esse dinheiro nesse meio tempo aí para comprar o dólar, o euro, enfim, a moeda
você está pedindo, porque você vai viajar, e você não fica com todo o dinheiro travado para no dia seguinte, ao vencimento, você ter que pagar toda a sua viagem e aí você mesclou tudo, né? Acho que é importante você ter, as duas estratégias podem ser utilizadas em conjunto. A relação é, como o espaço de tempo é curto, e nós sabemos que a nossa cultura, curto prazo para muita gente é 1 ano, né? Se falar de 5 anos é longo prazo, o importante é você ter a clareza que o objetivo ele está próximo, vamos colocar assim. Então é prezar por um mix de liquidez com rentabilidade. Então na reserva de emergência eu vou prezar pela liquidez. Aqui eu já começo a trabalhar um pouco mais de rentabilidade e o preço pela carência, para conseguir um retorno maior. Correndo poucos riscos, né? Afinal, é um projeto que você quer cumprir. Ainda investimentos de baixo risco. Pisando no freio ali no risco, porque ele vai ficar um pouquinho reservado para outra. Já tem um objetivo para outros objetivos, que a gente vai falar já. Né? O Henrique Tolosa, ele fez a seguinte pergunta. Para fazer um investimento de renda fixa, eu preciso conversar com o gerente do banco ou posso fazer isso de modo independente, obtendo maiores benefícios? Eu acho que ele quase que respondeu já, né, o Henrique. Você pode fazer isso dentro da estrutura do seu banco, se você conhece. O importante é conhecer o que está sendo apresentado de produto financeiro para você ali. Certo. Né? E aí, vamos pesquisar. A gente não pesquisa preço de um determinado produto, quando a gente quer comprar muito alguma coisa, a gente pesquisa preço. Vamos pesquisar qual que é o preço, ou seja, o que está me pagando. Né? Mas característica do produto. Quando você quer trocar de carro, você pesquisa qual que é o modelo que você quer, aquele modelo tem quais benefícios, o motor que ele tem, tudo isso, mas a gente não faz isso para o nosso próprio dinheiro, né? Não faz. Então é importante sim olhar navegar em outros mares, vou colocar dessa maneira, porque a estrutura do banco ela tem inúmeros produtos financeiros. E acho que vale a pena olhar fora da estrutura do banco, sim, porque tem muita coisa boa. O que você chama, Rafael, o que existe de estrutura fora do banco? As corretoras, por exemplo. E entrando no mercado das corretoras, por exemplo, a própria XP Investimentos, que hoje é referência para a pessoa física no país, como ela já tem um nome, então é mais fácil, já existe uma credibilidade. Mas vale muito a pena também ele contatar algum profissional independente, por exemplo, e o independente faz com que ele olhe o mercado de uma forma como um todo, para que ajude ele a negociar essas taxas, seja no banco, seja nas próprias corretoras. Ou seja, para o investidor, ele tem que ter a consciência de que é o dinheiro dele que vai ser trabalhado e ele, sim, tem que lutar por uma barganha maior. Então, se uma instituição A me oferece uma rentabilidade de 90% do CDI, que é essa taxa referencial, então, no período de 2 anos, o CDI, que ele me gere uma rentabilidade, vai me pagar 90% da rentabilidade que ele gera no período, e uma instituição B me paga 95%, com a mesma relação de risco, faz sentido eu optar pela opção B, porque vai me trazer um retorno maior. Então aqui vale a pena realmente você barganhar e não ter aquela relação da própria, única exclusivamente da fidelidade em si em relação à instituição. É realmente barganhar na relação risco-retorno o melhor produto para você. Legal. Eu acho que é bacana isso que vocês falaram também, de perceber que quem tem o dinheiro tem o poder de decisão. Exato. Então tem que valer desse poder de pesquisar realmente as melhores condições para esse dinheiro que a pessoa tem. Afinal, você trabalhou por esse dinheiro, você se esforçou por ele, ele é seu. Muito legal. Vamos então agora aumentar um pouco o prazo dos nossos projetos, indo para um projeto mais de médio prazo. Então, usando como exemplo, né, o carro. Então imagina que eu quero trocar de carro. Não é urgente isso, mas eu já estou vislumbrando trocar de carro em 3 anos, por exemplo, né? Como é que seria, então, a questão da minha estratégia para esse objetivo de médio prazo? E a gente até poderia usar o exemplo mais do carro, em relação a pagar ele à vista, ou financiar, ou até ainda usar o consórcio para isso. Rafael? O financiamento vai te dar a oportunidade de ter o bem agora, como a gente havia falado. Só que o custo do financiamento hoje é mais alto, por exemplo, de um carro, gira próximo de uns 2% ao mês, é mais alto do que o retorno que você teria numa rentabilidade. Ou seja, você pagaria de novo para ter a vantagem de ter o bem agora. A vantagem é você ter o bem agora. Mas paga caro. Mas paga caro. Tá. A outra alternativa é o consórcio, que você não tem o impacto do juros direto, mas você tem os custos administrativos do consórcio. Detalhe você não consegue o bem na hora, então você trabalha com um certo tipo também de
paciência, você não vai retirar o bem agora, ou só se você for sorteado, ou se você der uma entrada maior. Se você que é o lance, né? Que é o lance. Se você tem condição de dar uma entrada maior, sabendo que o mercado financeiro está pagando retorno por volta de 1%, e aí, entrando no prazo de 3 a 4 anos, acima de 2 anos, você encontra boas alternativas com ativos um pouco mais voláteis. Não existe uma garantia da rentabilidade, mas eles vão buscar um retorno geralmente acima do CDI. Então, os ativos de curto prazo vão buscar um retorno referenciado ao CDI. Certo. Os de médio prazo vão buscar um retorno um pouco maior do CDI, e aí você tem um prêmio de risco por isso. Então, aí vem a importância de você ter tempo para que esse investimento mature e trabalhe dentro dessa estratégia para buscar um valor a mais. Então, de novo, se eu for entrar para um financiamento, eu tenho bem agora, mas pago mais caro. Se eu for para o consórcio, eu não vou ter o impacto dos juros, das taxas de administração, mas eu não tenho bem agora. Se eu for, a melhor alternativa em meio ao cenário que a gente vive, já que a opção mais barata entre financiamento e consórcio é consórcio, e eu vou ter que ter um pouco mais de tranquilidade, é guardar esse dinheiro via uma aplicação, por exemplo, um fundo multimercado, e até mesclando com algum fundo de renda fixa, mas pensando nesse horizonte de médio prazo. Então, eu guardo numa aplicação e todo mês eu aplico o valor nessa aplicação. Então, eu vou ter uma liquidez maior do dinheiro, e eu não vou ficar atrelado ao produto em si. Mas, de novo, impacta aqui a relação de paciência e planejamento. Principalmente agora que nós estamos num momento um pouco conturbado, a relação é ser um pouco mais cauteloso, ser um pouco mais conservador. Fernando, quer complementar? Acho que a única complementação que eu faria aqui é de carro à vista, aquilo que a gente conversou logo no começo aqui, né? Se eu poupo para chegar e comprar o carro à vista, então logo eu vou estar utilizando os juros a meu favor. Né? Como o Rafael falou, se eu vou comprar financiado, eu quero agora, eu não tenho dinheiro. Já que eu não tenho dinheiro, eu quero agora. Vai pagar juros. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Certo. É simplesmente a resposta mais simples possível seria essa. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que correr juros, né? Eu vou ter que pagar esses juros para alguém que tem esse dinheiro. Agora, quando eu tenho o poder de utilizar os juros a meu favor para eu chegar onde eu quero e não ter que incorrer nesse dispêndio financeiro de pagar juros para alguém. Certo? É simplesmente uma mudança de programação mental. E aí tem mais um detalhe, né? Quando você compra o bem, e aí geralmente nós temos essa miopia, eu só vejo o carro. E os custos escondidos. Então, você tem IPVA maior, seguro maior, seguro maior. Pensando numa troca de um carro para um carro mais caro, né? Exato. Manutenção. Ou o primeiro carro, e aí sim, já esses custos vêm junto, né? Já do primeiro carro. Trocando para um carro maior, pensar também que os custos aumentam. IPVA, seguro, talvez gasolina, se você pega um com motor mais potente. Exato. É legal prever isso, se isso cabe dentro do orçamento doméstico. Legal, então, assim, legal. Não é só olhar o impacto do financiamento, é olhar também os custos em volta do bem. Eu acho que a gente... É interessante porque a gente já foi adicionando elementos nos investimentos, né? Agora a gente já falou um pouco mais de risco, de você buscar ganhar um pouco mais, adicionando um pouco de risco nos investimentos, né? Sabendo que o seu objetivo está mais lá na frente. E aí você deu o exemplo de fundos multimercado, né, Rafael? Poderia ser utilizado um pouco mais nessa estratégia também de ter um pouquinho de risco, mas também buscar uma rentabilidade maior. Exato. E pesquisando bons fundos também, que é o que a gente falou antes, de sempre pesquisar os produtos para o investimento. Muito bom. O Felipe perguntou aqui, quais são os principais aspectos que devo observar na hora de escolher a corretora para investir em renda fixa? Eu gosto de olhar, por exemplo, a certificação CETIP, por exemplo. Se a gente for partir para ativos de renda fixa, principalmente os que têm a garantia do FGC, que são aqui para a gente lembrar, poupança, letra de câmbio, LCI, LCA, eu vou partir para a escolha dessa corretora. É importante que eu tenha consciência se ela tem uma certificação que chama CETIP, é uma certificação que garante que a compra daquele ativo está sendo feita em meu nome e meu CPF. Se algo acontecer, por exemplo, com a instituição emissora, eu tenho uma velocidade maior para que esse dinheiro retorne para a minha conta. Então, acessando uma plataforma de renda fixa, olhar a certificação. Outro ponto que impacta diretamente também é olhar os custos que estão envolvidos.
por exemplo, a relação da custódia, tanto comprando via Tesouro Direto quanto comprando diretamente na corretora, que isso vai impactar diretamente na sua rentabilidade. Acho que um ponto adicional também, entre as corretoras que estão no mercado, avaliar aquelas que têm as prateleiras, né? Tem um monte de produtos financeiros ali e ver as que tem bastante produtos financeiros para você justamente poder pesquisar aquilo que faz sentido para você. Tem corretoras que têm algumas prateleiras e tem outras que têm maiores prateleiras, né? E você falou, Rafael, da questão de a corretora ter a certificação CETIP, né? Exato. E também tem as próprias certificações da BMF-Bovespa, também. que acho que é importante observar nas corretoras também. Com certeza. Certo? Legal. A Mariana falou aqui, é importante reavaliar a viabilidade de um projeto de vida de médio ou longo prazo? Se sim, de quanto em quanto tempo? Legal essa pergunta. A viabilidade de um projeto de vida vai estar atrelado também ao quanto você pode guardar dinheiro para fazer esse projeto de vida acontecer. Será... Então, de quanto em quanto tempo, né, você reavaliaria ali a viabilidade do projeto? Então você está em busca dele, mas como a gente falou, esse projeto não é uma linha reta, tem curvas no meio do caminho, né? Então como é que... Acho que é bom avaliar esse projeto pelo menos de 1 em 1 ano. Eu colocaria dessa forma. Ou até menos se esse projeto ele vai variar muito. Se o projeto é algo que eu já tenho dentro de mim, o desejo de cumprir aquilo ali. Certo. Né? Então é provável que ele vá acontecer. Né? Agora, se ele... Bom, pode ser que as coisas mudem no meio do caminho, né? Tá. Então vamos reavaliar esse projeto de pelo menos de 1 em 1 ano, que aí a gente consegue ter também prazo para as aplicações financeiras. A aplicação financeira precisa de prazo. Quanto maior o prazo para o projeto, você tem uma flexibilidade maior para reavaliar. O ponto positivo é que se você está acumulando em prol de um projeto, o dinheiro está trabalhando a seu favor. Tá. Então você tem uma tranquilidade maior até para reavaliar se é aquilo realmente que você quer. Mudanças acontecem a todo momento, nós mudamos a toda hora, mas no pior dos casos, você ainda terá o dinheiro trabalhando ao seu favor. Então, projetos de mais longo prazo, acima de 5 a 10 anos, você não precisa reavaliar esse projeto de 1 em 1 mês. Você pode reavaliar com o seu sentimento, 6 meses a 1 ano, ou até um pouco mais nesse período. Projetos de mais curto prazo, como a chegada é muito próxima, você vai ter não é uma ciência exata, né? Por que você reavaliaria? Tem essa relação. Por que eu vou reavaliar esse projeto? Será que eu não quero mais? Né? Acaba entrando num campo subjetivo. É um sentimento particular de cada um. Então vamos já entrar num exemplo, talvez mais concreto, de um objetivo de longo prazo. Né? A gente já falou de reserva de emergência, curto prazo, médio prazo, falando agora de longo prazo. E aí vem na cabeça o imóvel próprio, a casa própria, né? O desejo do brasileiro ali de ter a casa própria. Como é que seria, então, para realizar esse projeto específico da casa e, de uma maneira geral, ali, os investimentos mais visando projetos como esse de longo prazo? Fernando. Legal, acho que o que todo mundo quer é morar, né? A resposta é morar, né? Se eu vou alugar ou se eu vou comprar um imóvel, é o meio pelo qual eu vou fazer. É uma decisão que é financeira e também é emocional. Mas existe um pouco de desconhecimento aí das pessoas em relação a isso. A gente teve um aumento significativo dos preços dos imóveis nos últimos anos e talvez as pessoas não conseguiram acompanhar com o aumento do quanto que ela consegue guardar de dinheiro, né? Então talvez fazer uma mescla aí de utilizar o aluguel como um trampolim para chegar numa entrada de um imóvel. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma questão simples, o imóvel, vamos ver qual que é aquele imóvel que eu quero, tantos metros quadrados, tantos dormitórios, ele pode mudar depois de um tempo porque a família ficou maior, né? O aluguel eventualmente pode me dar aí uma dinâmica, uma flexibilidade para eu poder mudar também a minha vida, né? Mas vamos avaliar aqui um imóvel, o mesmo imóvel nas duas situações. Se você tem um imóvel que você vai comprar ele, você não tem muito dinheiro, você vai ter que financiar boa parte desse dinheiro, você vai tomar esse dinheiro emprestado, vai pagar juros, lembra? Ok. Então a gente vai utilizar os juros aqui a favor de quem está recebendo, de quem está emprestando dinheiro. Tudo bem. Então eu vou pagar lá cerca de, vamos supor aqui, R$4.000 por mês de parcela, vamos supor que essa parcela aí cabe no bolso. Hoje em dia a gente vê os imóveis
o preço que estão, R$4.000 de parcela é bem factível. É bem normal, né? E vamos supor que o custo do aluguel na mesma região ou mesmo no mesmo prédio, a mesma unidade habitacional ali, custe R$2.000. Olha, eu tenho R$2.000 de diferença de R$2.000 aqui e R$4.000 aqui. Eu posso ficar no aluguel por algum tempo e de repente até fazer uma boa contratação desse aluguel, pagar mais barato até do que isso, e guardar essa diferença de R$2.000, entre R$2.000 e R$4.000, certo, em um investimento que aí sim ele pode até um componente de risco um pouquinho maior, né, num primeiro momento talvez um pouco de liquidez e depois um pouquinho mais de risco, porque daqui a alguns anos eu vou utilizar esse valor, de R$2.000 entre um e outro para chegar nessa entrada desse imóvel dos meus sonhos. Né? Porque até lá eu casei, eu tive 1, 2 filhos, a dinâmica familiar mudou, às vezes o casamento infelizmente não deu certo. Pode ser. E aí eu contratei 30 anos no caso de um financiamento, eu contratei 30 anos de financiamento e aí de repente o casamento acabou não dando certo. Ninguém quer começar um relacionamento, um casamento e não dá certo, ninguém pensa nisso. Mas pode ser que imprevistos aconteçam. Legal. E aí é importante frisar tudo isso. A gente vai ter um programa só para falar de imóveis, então acho que a gente vai dar para explorar esse ponto bastante. Mas, Rafael, quais seriam os investimentos que daria para fazer, como o Fernando falou, se vai juntar R$2.000 por mês dessa diferença, qual seria o perfil agora de investimentos para esse projeto de longo prazo? Ativos de longo prazo como títulos com a volatilidade maior, por exemplo, ações, fundos imobiliários, títulos públicos do governo, por exemplo, atrelado à inflação, são ativos que te dão acesso com um valor mais baixo, seja via um fundo de ações ou um fundo imobiliário, que você consiga acumular todo mês. Como o prazo é longo, você tem tempo e fôlego para possíveis volatilidades, para possíveis momentos que o mercado não trabalha a seu favor, por exemplo, como atual. Qual que é a vantagem atual de você comprar ativos mais voláteis? Os preços estão descontados em relação à bolsa de valores, a imóveis, os preços estão mais baixos do que eram praticados 2 anos atrás. Então a vantagem de você, primeiro, comprar acumulando é que você vai fazer um preço médio. Então você não vai montar uma única posição. Eu não estou pegando R$600.000 e montando uma posição no mercado. Eu estou comprando parcelado, financiado. Eu estou me financiando ao longo do tempo. Mas e o risco do mercado cair, e o risco de vir contra mim? Você está fazendo um preço médio. Então, na realidade, você não está montando uma posição para ganhar dinheiro. Você está fazendo um preço médio de acumulação. E nesta média você vai ter um retorno embutido. Legal. Então, essa é a vantagem de você buscar ativos com a característica de mais longo prazo e que você consegue encontrar em títulos públicos, fundos imobiliários, ações, e aí você montando essa reserva de acumulação. O que eu ia acrescentar é que se hoje um financiamento custa 0,9%, 1%, as condições mudaram, até a flexibilização mudou. Hoje você tem bancos que exigem uma entrada maior. Certo. O importante é que para essa estratégia dar certo é que se o custo do financiamento, caso eu entre no financiamento, é de próximo de 1%, e hoje um custo de um aluguel gira entre 0,35% e 0,5%, eu tenho que pesar essas duas contas. Ou seja, é mais vantajoso eu ir para o aluguel e usar esta diferença e acumular, não consumir agora, acumular essa diferença junto. Legal. Eu acho que, como eu falei, esse é um tema que dá pra gente falar muito, então vai ter um programa só para isso. Vai ser, tem bastante pano para manga, né? Vai ser bem legal, mas eu achei legal que você já incluiu um pouco mais de risco aqui num perfil mais de longo prazo. Você falou de fundos de ações, falou de fundos imobiliários, né? Então vamos agora para a última caixinha, que é a de aposentadoria, ou como eu gosto de chamar, independência financeira, né? A gente viver de renda do nosso patrimônio que a gente acumulou. Então, quais seriam os investimentos pensando na independência financeira? Pensando em realmente chegar na idade, naquela maioridade, né? Na idade de aproveitar mesmo, tendo acumulado um bom patrimônio, sem depender de emprego, sem depender de governo, sem depender de filho, só depender da nossa renda. Então, como que seria esse perfil de investimento, Rafael? Aí são 2 pontos. Eu vou me aposentar agora ou me aposentarei daqui a um tempo?
Se estou na fase de aposentadoria, hoje você encontra títulos com baixo risco de crédito, e aí eu pego na questão do emissor, por exemplo, ou governo, você já vê títulos na plataforma do Tesouro Direto que pagam IPCA mais 7, acima de 7%. Então, eu estou falando de, se o governo ou o emissor ele me oferece pagar a inflação, ou seja, o custo, e me paga mais um percentual em juros. Então, eu já sei que eu tenho um juros real garantido. Se a nossa ideia de Brasil e desenvolvimento é caminhar para um país que se desenvolva, vamos imaginar que esses juros caia lá na frente. Então pode ser que nós estejamos numa fase ímpar de mercado. Então aproveitar o momento atual para montar a posição em títulos atrelados à inflação, entendendo que existe um risco e que eu respeite o vencimento desse título. Existe um risco caso eu resgate esse valor antes. Mas se eu quero montar uma posição de renda, geralmente a pessoa vai respeitar o vencimento. Então você tem títulos que vencem em 2019, 2020, 2025, até prazos maiores. Então eu estou garantindo, por exemplo, até 2020, que o governo vai me pagar IPCA mais uma taxa de juros real. E este juros real, devido a toda a volatilidade política e econômica que a gente sofre agora, está muito alto. O governo está pagando um prêmio muito alto para captar recursos. Então eu, como investidor, posso aproveitar esse gancho. Então, para aquele que está aposentando hoje, montar um mix com ativos de renda fixa e atrelados à inflação pode ser interessante. Lembrando que, respeitando o vencimento, porque se por um acaso eu resolver sair antes, pode ser que eu enfrente um momento controverso. A outra ponta é, vou me aposentar daqui a um tempo. Aí nós vamos entrar de novo naquela linha, por exemplo, dos imóveis. Ativos que têm um risco maior, eu teria um pouco mais de fôlego montando um preço médio. Então, de novo, ações ou fundo de ações, fundos imobiliários e até títulos do governo, porque são ativos mais voláteis que reagem, por exemplo, que reagem positivamente num cenário de queda de juros. Então, vamos imaginar que para frente o mercado, o governo conseguindo colocar em prática todas as políticas e surtindo um efeito positivo em cima da inflação, caindo a pressão de preço, naturalmente os juros caindo, vão fazer com que esses ativos mais voláteis, o mercado imobiliário em si, de ações, tenham um apetite maior. Certo? Então você vai, naturalmente, a tendência, pode ser que a tendência, num cenário como esse, de juros em queda, que esses ativos mais voláteis subam de preço. Legal. O Rafael já acrescentou mais um elemento aqui, Fernando, falou dos ativos agora atrelados à inflação, né? Protegem esse investidor em relação ao poder de compra dele, porque a inflação mais um pouco. Ele citou os títulos públicos, que a gente conhece, as NTNBs, ou hoje chamadas de Tesouro IPCA. Tesouro, né? IPCA ou com juros. Existem algum outro investimento também atrelados ao IPCA que poderiam ser uma opção para esse investidor pensando na aposentadoria, na independência financeira dele? Sim, por exemplo, saindo do mundo ali do universo do Tesouro Nacional, a gente pode, com emissores, como empresas que estão contraindo dívida. Elas contraem essa dívida emitindo, por exemplo, uma debenture. As debentures, você vai também se atrelar ali ao IPCA, né? Boa parte das debentures está atrelado ao IPCA e ela vai te pagar um prêmio adicional ali de risco, porque ela não tem o tamanho do Tesouro Nacional para te pagar tão rápido. E o projeto que essa empresa vai investir o dinheiro que você está emprestando para ela pode também não dar certo. Então, existe uma componente que a gente chama de risco de crédito aqui também. Então, tem tanto o risco de crédito como o risco de liquidez. As debentures não são tão líquidas como as NTNBs, ou seja, numa NTNB eu consigo eventualmente vender ela no mercado e conseguir resgatar o valor de volta, se eu precisar por algum motivo o dinheiro. As debentures, elas têm uma dinâmica um pouco diferente. Então é legal, por exemplo, quem vai acessar uma debenture saber que eu tenho risco de crédito, eu tenho as garantias ali do produto, aí tem que entrar nas minúcias do produto, mas eu estou atrelado ao IPCA, eu estou tendo um pouquinho a mais ali de prêmio de risco. E existem as debentures incentivadas, que elas não têm a componente do imposto de renda. As NTNBs você vai pagar imposto de renda ali em algum momento, né? As debentures incentivadas, elas não têm imposto de renda. Então já está líquido, IPCA, inflação, mais alguma coisa, se 7, 7,5% aí, 8%, dependendo, para você, eu costumo falar, sentar em cima do título e esperar acabar, né? É o que a gente chama de fica ali quietinho, espera até 2019, 2020, 21, 22, 23,
e fica ali que você está ganhando inflação mais alguma coisa. Essa componente de juro real é extremamente importante para a aposentadoria. Legal. Então a gente acha que a principal mensagem para investimentos para aposentadoria é manter o poder de compra e realmente prestar atenção nesses juros reais, né? Esses juros acima da inflação. E aí você falou das debêntures, falou do título público também. Legal. Tem o mercado de renda variável, que também é importante ver. Enfim, que é uma componente de risco que pode dar um bom impulso nessa carteira. Legal. Estamos acabando o papo aqui, finalizando. Então, só para dar um fechamento, a gente falou do investimento nas 5 caixinhas, né? Então, como que essa pessoa, no dia a dia, deveria se organizar para realmente fazer esses investimentos nas 5 caixinhas e aí ver realmente os projetos de vida dela possíveis, né? Ali ela conseguir acompanhar se realizando. Então, para fechar, Fernando, faça os seus comentários. Legal, elencar prioridades. Acho que é elencar prioridades. Primeiro, faço a minha reserva de emergência ali. Depois, acho que é importantíssimo pensar nessa aposentadoria. Vamos chamar de independência financeira, eu também gosto mais desse termo, né? Então, quanto que eu preciso guardar por mês para chegar lá em 2035, quando eu tiver 50 e poucos anos, e começar a curtir minha vida, né? Começar a fazer com que os juros que trabalharam a meu favor me dá um determinado estilo de vida que eu vou ter que fazer um pouco de conta aí nesse meio, né? Talvez chamar um profissional que possa te ajudar faz parte, né? É o que nós fazemos. E se preparar para isso, ter organização e além do esforço de fazer a aposentadoria acontecer, que é recursos mensais que você está injetando todo mês ali, né, também você precisa saber que seus projetos de vida ali, há 1, 2, 3 anos, também vão precisar ser financiados. Legal. O ideal é não pegar o dinheiro da aposentadoria para financiar os projetos de vida aí no meio do caminho. Boa colocação. Rafael, comentários finais? Um outro importante investimento é o brasileiro em si, buscar mais educação financeira. Mas Rafael, a gente está falando de projetos de vida, você está falando de educação financeira. Educação financeira vai te trazer conhecimento e tranquilidade para você entender como os ativos trabalham no longo prazo. Não só a educação de finanças pessoais, como de investimentos. E aí elencar prioridades mesmo. Quanto mais jovem eu sou e mais cedo eu começo a poupar, provavelmente eu consigo conquistar os projetos de médio prazo e também a aposentadoria porque eu tenho tempo. Se eu já estou com uma idade avançada, meu tempo ele é mais curto. O ciclo de vida financeiro, ele termina antes do nosso ciclo de vida, por volta dos 60, 65 anos, pessoas que se aposentam um pouco mais. Então, o brasileiro tem que pensar hoje, nós temos que pensar que pode ser que lá na frente eu não consiga me aposentar com o padrão de vida que eu tenho hoje. Então, elencar prioridades. Eu vou comprar um imóvel ou vou me aposentar? Será qual das duas prioridades que eu opto nesse momento? Então, fazer uma mescla das duas oportunidades, não pagando muitos juros no imóvel, lembrando que você vai se aposentar um dia, pode fazer toda a diferença no planejamento dele. Que legal. Muito obrigado aos dois pelo bate-papo, tá? Teve algumas perguntas sobre imóveis aqui, mas eu acho que, como eu falei, isso vai ser discutido num programa à parte, só para falar de imóvel, casa própria e tudo mais. Obrigado a você que acompanhou, acho que o bate-papo hoje foi legal para perceber que não é só investir, mas investir com um sentido, né, com um objetivo e uma estratégia para que todos os seus projetos se realizem. Não percam, terça-feira que vem, às 2h30, estamos aqui de novo para falar de planejamento financeiro. Obrigado.